nosso produto, o cara não fica ali zapeando na internet e fala assim, eu tô com um desejo de comprar uma talha, vou deixar aqui no carrinho, o dia que der eu compro. É um produto que quando o cliente ele precisa, ele vai no Google. Ela até me confidencializou um negócio antes da gente entrar aqui. Ela tá passando por um problema bem difícil ali na King Italias. Ela tá recebendo muito leads ali. Leads qualificados, Problemão. Bem complicado. A gente tá com um problema muito grande que a gente tá recebendo muito lead qualificado. Um problema bom, né? É bom. Problema bom pra lidar. Pobres vendedores. Vão ter que trabalhar. Sim, então a gente tá agora num processo de estruturar melhor a equipe, porque a gente encontrou um caminho bom de leads bons, né? Então estamos começando mais um TupiniCast, é o podcast do marketing da Tupiniquim. E hoje estamos aqui com o Roberto, nosso sucesso do cliente. E aí, galera, eu cuido aqui da parte de sucesso do cliente da agência, vocês já me viram nos outros episódios. Faço aqui o relacionamento com os nossos clientes, inclusive um desses clientes e parceiros está presente aqui hoje, que é a Laura. Se apresenta aí, Laura. Oi, pessoal. Sou a Laura Brasis, sócia da empresa King Italias. Pediram para eu falar um pouquinho sobre mim. Sou uma moça jovem, né? Não tenho muita história, muita bagagem nas costas. Eu sou formada em gestão financeira. Fui procurar essa formação depois, já de ser sócia da empresa. Antes eu tinha passado por outras áreas na minha vida. Fiz formação em canto, fiz design de interiores, mas acabei me encontrando no empreendedorismo. Então, comecei por gestão financeira, que era a área que eu ficava na empresa na época. Só que conheci um leque de outras coisas muito mais interessantes e acabei me aprofundando em vários outros temas também. Então, fui passear pelo comercial da empresa, Customer Success também, né? Então, hoje, na King Italias, eu atuo em várias frentes, vamos dizer assim. Eu sou a sócia que venho atuando e venho olhando esses vários pontos da empresa, a parte do marketing também. E é isso. E, Robertão, ela tá fazendo 1 ano de agência Tupiniquim. Você acredita nisso? Cadê as palminhas, Ju? A galera da edição vai colocar um bolo aqui, palmas. Me prometeram bolo, nem que seja na edição. Acho que eu mereço um bolo. Ó, a gente tá fazendo 1 ano de parceria aqui junto da King Italias. E aí, Laura, quem quiser seguir a King Italias ou seguir você, eles encontram em qual arroba? O meu arroba é Laura Brasis. Brasis é B-R-A-Z-Y-S, mais fácil escrever. Ainda tô ensinando minhas filhas a soletrarem, coitadas. Laura Brasis. E o nosso Instagram é @reidastalhas. Boa. E aí, né, a gente hoje trouxe a Laura aqui, que é nossa parceira já tem um tempo. A gente está desenvolvendo ali um trabalho legal de marketing com eles, né, sempre evoluindo cada vez mais. E hoje a gente quer falar um pouco da ideia ali das diferenças do mercado B2B, do B2C, de como tratar esse mercado B2B, né? E nada melhor do que quem atende B2B para falar aqui com a gente nesse ponto. Porque a gente fornece serviço também, mas a gente é fornecedor de serviço de marketing. Então, o mais legal é que ela trabalha com os dois, né? B2B e B2C. Então, vai ajudar bastante aí no entendimento geral. Exatamente. E aí, para começar, assim, acho que o melhor cenário pra gente contextualizar pra galera é, Laura, o que é a King Italias, apesar do nome já dar um indicativo? O que vocês vendem? E o pessoal provavelmente não vai saber o que é Talhas, sabe? Isso que eu ia falar. Uma dúvida muito grande quando vi King Italias. O que é Talhas? Apesar do nome ser sugestivo, eu preciso explicar o que é talha, né? Então, talha, mais fácil de explicar, o pessoal entende como guincho, né? Que são equipamentos de elevação e arraste. Então, quando você vê ali na ponta de um guindaste ou num perfil Vigaí, que tem aquele equipamento que levanta peso e arrasta peso, nós somos especializados nesse tipo de equipamento. Então, nós trabalhamos com fornecimento desses produtos de talhas, guinchos, tanto elétricos, trifásicos, monofásicos e manuais, e também na manutenção, né, e também personalização desses equipamentos. A King Italias já está há 15 anos no mercado, mas as pessoas que atuam dentro da King Italias têm até muito mais anos de experiência, né? O nosso sócio fundador tem mais de 40 anos trabalhando apenas com talhas no mercado. Por isso que a King Italias é o rei das talhas. Somos os reis das talhas. Temos alguns anos de experiência. E, Laura, quem que normalmente compra, né, esse tipo de produto, essas talhas, pra galera ter uma ideia, né, na prática, de quem que vai atrás de vocês, né? Quem vocês atendem?
Depende do tipo de produto, né? Então, por exemplo, os produtos trifásicos, talha elétrica de cabo de aço. É um produto muito procurado pelo setor da indústria. Então, muita indústria utiliza. Nós temos também a talha elétrica de corrente, que também é muito utilizada pela indústria, pelo setor de construção também. Também tem o perfil de equipamento manual. O perfil de equipamento manual já é um equipamento com ticket um pouco mais acessível e é um equipamento mais prático. Então, por ser mais fácil de desmontar, de carregar, então ele é muito usado, por exemplo, para montagem de estrutura. Então, muita empresa de evento também utiliza. Construtora, oficinas também. Então, às vezes, o cara tem uma oficina e para descarregar alguma mercadoria, ele utiliza a talha manual, por exemplo, né? Então, existem vários perfis de cliente. Então, por isso, acho que vocês até me convidaram, porque a gente atende desde uma multinacional cheia de processos e até o cliente menor ali, o pedreiro, B2C, né? o pedreiro mesmo, o B2C, ele também é o nosso cliente. Ô, Roberto, a primeira pergunta que eu fiz para ela no primeiro dia lá foi: qual que é a diferença da talha do guincho, né? Ela falou que é praticamente a mesma coisa, mas dentro do mercado é conhecido como talhas, né? Eu nunca tinha ouvido falar. É que, vamos lá, se a gente for na origem da palavra, em teoria, a talha, ela faz um movimento vertical. Ela levanta o peso. O guincho, ele foi feito para arrastar. Então, se a gente for pensar, o guincho, ele faz um movimento na horizontal. Mas muitas pessoas, elas acabam conhecendo o equipamento por guincho. É tudo guincho. Né? E a gente acaba não fazendo muito essa diferenciação, não, né? Então, um trabalho que a gente faz, por exemplo, quando o cliente entra em contato com a gente, algumas pessoas, elas até sabem o que precisam, então vem lá bonitinho com a descrição do equipamento, ou às vezes elas explicam a necessidade, olha, eu preciso fazer isso aqui. E aí a gente tenta identificar qual que é a necessidade dela e dentro do perfil dela, da necessidade, a gente sugere o melhor equipamento. Isso é algo muito comum, né? Não só para quem vende produtos complexos, né? Como uma talha que tu precisa de um mecanismo prévio, você tem que entender especificações, pesagem, tem uma série de coisas que você precisa conhecer para poder comprar o produto. Certo. Mas muitas vezes é interessante a empresa se colocar no lugar de quem está comprando, porque a pessoa às vezes não tem essa distinção técnica da talha e do guincho, por exemplo. Então o cara ele vai só apresentar a necessidade ali e você precisa resolver de alguma forma. E aí isso vai mudar dentro dos perfis que a gente atende. A Laura comentou desde pequenos empresários, ou até o pedreiro que a gente citou, até multinacionais. O entendimento do produto desse tipo de lead ali provavelmente vai aumentando conforme o porte da empresa, né? Empresas menores tendem a entender menos ali o que eles precisam. Depende. Isso depende muito do cliente. Por exemplo, tem algumas... Dependendo do porte da empresa, às vezes, quem entra em contato com a gente é o comprador. E às vezes esse comprador ele recebeu uma demanda do engenheiro. Então o engenheiro sabe do que ele precisa, ele faz ali, ele passa a especificação certinha do equipamento. Então ele tem alguém por trás que sabe o que está comprando. Às vezes não, né? Às vezes ele não tem contato com esse engenheiro para tirar dúvida, ele não sabe o que ele está comprando, né? Então a gente também precisa usar o nosso expertise para tirar a dúvida do cliente. E tem muita coisa também que não cabe na ficha técnica do produto. Então, você vê ali, por exemplo, vai talha elétrica, 1 tonelada com 6 metros, por exemplo. Você não sabe, muitas das vezes, né, qual que é o material que é feito, a espessura do cabo. Tem várias especificações e, fora isso, ainda tem a qualidade do material também. E isso é uma coisa que, às vezes, nem na ficha técnica aparece. Então, muitos dos clientes, né? A gente fornece o orçamento, tem a ficha técnica do produto. E se você compara um produto A com um produto B, o preço vai estar diferente. A ficha técnica, ela pode estar muito parecida. As especificações técnicas do produto, a espessura do cabo de aço, né? Todas as dimensões são muito parecidas, mas a qualidade do produto, a qualidade dos fios que vão estar ali dentro, a durabilidade do equipamento é muito diferente. E isso o cliente ele não consegue ter essa noção, né? E aí precisa de um especialista, né? É assim que a gente conversa com os nossos clientes. Então, tudo que a gente vende, a gente testa, a gente sabe o que a gente está vendendo. Porque isso não aparece, né, na ficha técnica. Sim. E hoje qual que é a maior dificuldade para vender para esses diferentes públicos, né? Vocês têm os dois ali, pode ser ou um pedreiro ou uma indústria grande ali, né? Então, o que é a dificuldade que vocês têm hoje para efetuar a venda, né, final para eles?
Cada perfil de cliente tem a sua dificuldade. Aproveitando ainda o gancho da pergunta anterior, que vocês disseram que às vezes o cliente, que é o consumidor final, ele tem menos conhecimento sobre o produto. Só que às vezes ele é o cliente que ele, por sair do bolso dele, né? Então, às vezes, não é nem a pessoa física, mas de repente é o dono da pequena empresa. Por sair do bolso dele, ele é a pessoa mais interessada em querer entender o produto, querer saber da qualidade, né? Então, acaba sendo um cliente que a gente acaba precisando ter um pouquinho mais de zelo para conversar, para explicar, para, né, demonstrar o diferencial do produto, né? Onde vai ser aplicado, enfim. Eu acredito que a grande diferença, às vezes, na indústria, por exemplo, que é um porte muito grande, uma das dificuldades que nós temos é que, às vezes, a gente acaba não tendo essa oportunidade, às vezes, de explanar isso que eu estava falando, da qualidade do produto além da ficha técnica. Porque, por ser um processo ali de competição entre empresas, às vezes o máximo que você consegue chegar o mais longe que você consegue chegar é o teu PDF que você mandou por e-mail. Que vai estar ali o preço e as especificações técnicas do produto, né? O cliente, que ele é o consumidor final, você tem uma facilidade, vamos dizer assim, de você poder lidar com o comprador final. Então, ele já tira as dúvidas direto com você, né? Você consegue conversar melhor com esse cliente, explicar melhor ali, né? Além da ficha técnica que eu tô explicando. Então, olhando por esse lado ali, é mais fácil de vender para o consumidor final do que para uma indústria. Além da concorrência, né, que você falou também, que provavelmente eles vão ter 3, 4, 5 orçamentos em mão para tomar uma decisão, né? Então, o comprador ele tem que levar isso pro chefe dele, e às vezes o chefe dele não viu essa parte da qualidade que talvez ele tenha entendido ali numa conversa com você ou analisando a ficha técnica do produto, né? Sim. Cada um tem o seu desafio, né? Porque, assim, às vezes também, por exemplo, o consumidor final tem um público muito específico que às vezes só procura, por exemplo, o preço. Então, o cara, ele tá muito fixado no preço, né? E aí, quando você oferta o equipamento, ele fala, não, mas aí o seu preço tá muito fora do que eu encontrei aqui na loja online ou no Mercado Livre. E aí, a gente tem que explicar para o cliente, falar, olha, não, eu entendo, mas esse produto que você tá vendo, né, na loja online ou no Mercado Livre, um exemplo prático que aconteceu essa semana. O cliente ligou, procurando um produto específico, uma talha de corrente, e ele tinha encontrado um produto, acho que 30% mais barato na internet. E aí, eu expliquei para ele a diferença do produto. O produto que ele estava cotando, por exemplo, não atende às normas de segurança de funcionamento. Então, é um equipamento trifásico. Eu vou falar coisas bem técnicas agora, tá? Mas é um equipamento trifásico que ele... como eu posso explicar isso, gente? Vamos lá. É um equipamento trifásico que a ligação trifásica, a energia trifásica vai para a botoeira também, que é onde o operador vai colocar a mãozinha ali para operar. Se der qualquer problema, vai um choque trifásico na mão do operador. A gente não trabalha com esse tipo de equipamento, ele é proibido no Brasil, mas a venda, ela acaba acontecendo, né? E às vezes, para tentar reduzir custo, sabendo ou não, alguns clientes optam por comprar esse tipo de produto. Então, cabe a nós também, como fornecedor, explicar para o cliente, olha, a gente não trabalha com esse tipo de produto. Se for para te vender eu não vendo, né? Então, a gente tem que falar não para o cliente, às vezes. Se for para te vender esse perfil, a gente não atende. Eu vendo este produto aqui, que atende todas as normas de segurança. Ou seja, o produto que a gente comercializa, não vai a energia trifásica para a mão da pessoa que está operando. Passa por um painel, é feita uma conversão ali, que chega, acho que é 12 volts, 24 volts, se eu não me engano. É um choque que vai... Não mata, mas não mata. pode derrubar, vai né? dar um sustinho. Pode estar no alto. Não, mas o choque ali de 12, 24 volts não é um choque letal, é um choquinho, né? Então, tá dentro das normas de segurança de operação, né? Mas alguns clientes, eles não se contentam com essa resposta. Vai ter cliente que vai entender que a gente está oferecendo uma categoria diferente de equipamento e vai ter aquele cliente que é o preço mesmo. Que não adianta. Que não adianta, aí a gente agradece, fala que a gente vai ficar muito feliz em atender numa próxima oportunidade, é isso. Ô, Laura, você tá comentando de coisas que, pelo menos nesses últimos minutos que a gente tá falando aqui,
tem muito a ver com um processo de vendas mais consultivo do que só em vender, né? Do que só entregar produto e faturar. Certo. Mas vocês se preocupam muito com o entendimento da pessoa sobre o produto em si, sobre Sim. o pós, né? A pós-aquisição do produto, o que pode acontecer, entrando até em normas técnicas aí, né? De possíveis problemas de segurança do trabalho até. Certo. E isso tudo entra dentro desse processo de venda consultiva, que é entender o que é que o cara realmente precisa e direcionar a melhor solução para isso. Isso é algo que a gente vê que tem muitos clientes nossos e parceiros que a gente já viu que tem problema com isso, né? Eles falham muito nesse ponto e tem muita dificuldade não em saber como fazer isso, mas em conseguir qualificar a pessoa que vai fazer isso, o vendedor, né? Vocês, né, têm uma estrutura ali, você manja muito do teu produto, né? Você tá ali na figura da frente da empresa e a gente sabe que é difícil, às vezes, colocar o vendedor para conseguir passar isso tudo que você tá comentando com a gente, né? Tipo, ter essas noções, ter esse senso de perguntar essas coisas, de saber direcionar a pessoa. É difícil desenvolver esse senso de venda consultiva, né? Vocês hoje, na tua experiência aí, né? Como que tu acha que é a melhor maneira de passar isso ali para quem vai estar vendendo ou para quem vai oferecer esses produtos e até mesmo para quem vai divulgar, né? No nosso caso, a gente é a agência de marketing que tá junto com vocês ali. Vocês tiveram um processo com a gente de Sim. ensinar todos esses pontos aí do que fazer na campanha, do que pode ser dito ou não. Então, assim, para gerar essa venda consultiva, o que você acha que é muito importante para a galera que é empresário, para o pessoal que vai treinar a equipe de vendas fazer? Uma coisa que nós paramos para fazer na empresa foi definir a cultura. Então, o primeiro valor que nós colocamos na empresa é segurança acima de tudo, né? Então, segurança acima de tudo, qualidade é o segundo valor também. Porque já eram valores que existiam, a gente já tinha isso entranhado na King Italias de agir dessa forma, mas quando você coloca no papel, né, quando você documenta isso, fica muito mais fácil de você não tomar decisões, de você fazer treinamentos. Então, quando chegar vendedor novo, quando chegar pessoas novas também, de você passar esse tipo de informação. Então, o primeiro valor é esse, da King Italia, segurança acima de tudo. Né? Então, hoje nós não temos, a nossa equipe de vendedores não é muito grande, então a gente acaba tendo um controle maior sobre o que é ofertado, sobre como que é feito o treinamento. Mas a nossa intenção foi, antes da gente aumentar a equipe justamente para isso, antes da gente aumentar a equipe e a coisa acabar perdendo um pouquinho a mão, né? Foi realmente documentar tudo isso para que quando esse vendedor ele chegue, ele saiba de tudo isso, né? Então, principalmente esse caminho. Então, os dois principais valores, né? O primeiro valor da King Italias é segurança acima de tudo e o segundo valor também é a qualidade inegociável. A gente também não negocia com qualidade, porque as duas coisas elas estão muito interligadas, né? Segurança com qualidade. Eu acho que é um caminho. Porque tem muita gente que acaba pecando nesse ponto, né? De não preparar, de não qualificar a própria equipe comercial e acaba perdendo oportunidades futuras. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco de pós-venda e entrar nesses pontos, mas, cara, o teu relacionamento com o cliente começa no momento da oferta, né? A partir do momento que a pessoa viu o teu produto. Então, Sim. se a pessoa viu, chegou no teu comercial, não entendeu exatamente o que ela precisava ou como ela precisava, ou o teu vendedor não conseguiu sanar ali todas as dúvidas que ela tinha, dificilmente essa pessoa vai evoluir ali dentro da tua empresa, vai comprar outras coisas, vai contratar algum serviço adicional. É muito difícil isso escalar, né? Quando o primeiro contato ali não foi satisfatório o suficiente para a pessoa se sentir confortável, né, dentro da sua empresa. Então, tudo isso começa ali com a parte de cultura, de acordo com a Laura ali, processos, isso tudo está envolvido. Então, é importante ter atenção ali na tua equipe de vendedores, né? Vai começar tudo ali. E é legal quando um valor alinha com o valor de outra empresa, vocês geram um fit, né? Então, indústrias mesmo, se você consegue gerar esse valor e passar para eles, com certeza você vai virar uma empresa que vai fornecer para eles por muito tempo. Verdade. Então, fazer essa ligação de valores entre as empresas é fundamental. Então, se você sabe os valores da sua empresa, tente passar numa proposta comercial, né? Pois isso aqui é inegociável para a gente, né? A gente não vai brincar com a vida de uma pessoa, com a segurança, né? Então, sempre importante trazer essa parte. Isso afeta não só a parte comercial, mas também o posicionamento como um todo da tua marca. Então, o que a pessoa vai encontrar no teu site, no teu perfil do Instagram, do TikTok, de qualquer coisa que seja, reflete muito o posicionamento da tua empresa. Então, a Laura tá trazendo aqui uma percepção de cuidado mesmo ali com o que é passado, uma coisa muito consultiva, né? A palavra que a gente usou. Então, é importante que teu marketing ali, as tuas outras ações estejam alinhadas com isso. Pô, a tua empresa se preocupa em educar o teu lead até o momento da compra, até ele levantar a mão ali pro comercial. Isso é importante, isso faz parte desse processo.
Porque quando você faz isso previamente, o teu comercial acaba tendo menos trabalho até. Então, se a galera encontra um site legal, com informações sobre o produto, sobre como utilizar, até mesmo sobre o serviço, né? No caso de quem presta serviço ali, se você tem um descritivo legal do que vai ser feito, do que não vai ser feito, também é importante fazer. Isso tudo prepara ali para que o lead ele chega mais qualificado. E isso vai entrar até num ponto que a gente ia puxar aqui, que é das diferenças ali de tratar o B2B e o B2C. Porque a gente comentou dos dois perfis aqui, né? A Laura acaba atendendo os dois cenários. Uhum. E tem uma diferença comercial, né? Na hora de receber o B2C e o B2B. Para vocês hoje, Laura, o que vocês aplicam, assim, na parte comercial, né? Depois que a gente entrega o lead para vocês, o que você acha que é muito importante na hora de qualificar o cara ali, para saber se a empresa dele, ou caso ele seja uma pessoa física, tá dentro do perfil ideal ali para vocês? O nosso cliente, apesar dele ser, a gente atender o B2B e o B2C, o nosso produto, ele é um produto de, não sei se eu posso chamar de um produto de necessidade, mas é um produto para trabalho, né? Então, o cara, ele não fica ali rodando o feed no Instagram e fala assim, olha só, que maravilha, acho que eu vou comprar uma Thalia, né? Não é um produto de desejo, por exemplo, né? Então, por mais que ele seja um B2C, ele compra para trabalho. Né? Uma coisa que nós enxergamos, né, esses equipamentos, uma coisa que a gente gostaria a gente gosta de passar para o cliente, é que ele está comprando um produto para investimento, né? O público B2B, ele é um pouquinho mais consciente nesse ponto, né? Então, às vezes é um pouco mais fácil de lidar com a demanda desse público, porque ele enxerga mais como um investimento para a empresa. Por exemplo, o B2B também, ele tem muito mais processos, né? É uma venda que ela demora um pouco mais, tem muito mais gente para passar, né? Muito mais etapas, né? Para aprovar um orçamento. Já o B2C, ele acaba sendo um B2C, mas ele também é um empresário, né? Então, ele é um consumidor final, né? Você está falando ali com o dono da empresa, mas ele está comprando para a empresa dele, né? Acaba sendo um B2B também, não sei se dá para chamar de B2B2C, mas a diferença é quando você lida com o tomador de decisão. Então, é um pouco diferente lidar com esse perfil de cliente por causa do que eu falei. Normalmente, é um cliente que ele está com mais pressa, ele é um cliente que decide mais rápido, porque ele também que está tomando a decisão ali. É um cliente mais aberto também para conversar, um cliente mais curioso. Então, ele quer entender um pouco mais sobre o equipamento, porque está saindo do bolso dele, né? Então, ele é um cliente normalmente mais acessível para negociar, ele quer entender, ele quer conversar, ele quer tirar dúvida. Eu acho que essa maior diferença que a gente percebe ali nos perfis, quando a gente separa o B2B, que é esse cliente maior, né, mais da indústria mesmo, né, que é mais cheio de processos. É um cliente ali com ciclo de venda maior. É um cliente que a gente não tem tanta... Ai, fugiu a palavra. Influência, isso. A gente não tem tanta influência sobre a compra. Como eu disse, muitas das vezes é uma competição entre PDFs, né? Ali tem pedido da empresa A, B ou C, né? Então, uma competição entre PDFs. Já o cliente do B2C tem essa facilidade. Eu acho que é um cliente mais legal, assim, às vezes, mais emocionante de lidar, tem mais interação, ele é um cliente que você tem mais contato, né? Enfim. Mas para o nosso mercado, não dá para dizer qual que é melhor, qual que é pior. Porque, por exemplo, a taxa de fechamento dos dois é bastante parecida, né? Só realmente essa forma diferente de tratar, né? Ela falou de um negócio bem interessante ali, o tempo de venda, Roberto. Tempo de venda, no marketing, é bem importante vocês, né, tá passando para sua agência, né, ou para o seu marketing, qual que é o tempo de venda para cada um. Porque você falou aí de dois públicos que têm tempos de venda diferentes. Certo. Então, se a pessoa não souber o tempo de venda, ela vai achar que as estratégias de marketing não estão funcionando. Mas, às vezes, é só o público que demora um pouquinho mais para fechar. Quanto tempo demora, mais ou menos, um B2B para fechar, né? Que é uma indústria ou uma empresa maior ali. Às vezes 2 a 3 meses, às vezes o lead não está ruim, né? O lead está bom, só que ele vai demorar um pouquinho mais para fechar. E é nessa hora que a gente tem que fazer uma análise melhor. O nosso B2B é de 15 dias a 2 meses. E o B2C, às vezes, quer para o mesmo dia. É bem mais rápido. E nesse cenário aí do cliente imediato, né, que normalmente é o B2C, e do cliente que tem um ciclo de venda maior, é importante considerar isso no planejamento total da empresa, não só no planejamento de marketing, né? Quando a gente está falando de verba de campanha, de ações de marketing, de acompanhamento ali de nutrição de leads, qualquer ação que envolva ali a jornada do cliente,
mas o planejamento da empresa mesmo, porque isso vai impactar no teu faturamento, no teu retorno sobre essas ações que a gente vai ter. E se teu caixa não está preparado para acompanhar o ciclo de venda do teu lead, do teu cliente ali, dificilmente tu vai conseguir ter fôlego suficiente para reinvestir ou para fazer qualquer outra ação de expansão. Tu vai ficar sempre correndo atrás do teu próprio rabo, porque tá tendo que acelerar o processo de fechamento, não respeitando o ciclo de vida do lead, para poder ter caixa para injetar de novo e fica nesse ciclo vicioso. Então, quando for tomar decisões que envolvem qualquer tipo de investimento, seja em marketing, seja em equipe, seja em processos, ferramentas, é importante considerar esse ciclo de venda, porque ele vai impactar no teu faturamento e, consequentemente, nas decisões da tua empresa. E acaba sendo um erro muito grande ali das pessoas não levarem isso em consideração, acharem que quantidade necessariamente vai compensar o tempo de venda. Às vezes, o cara vai injetar o triplo de dinheiro, mas o triplo de pessoas que vão chegar ainda vão demorar o mesmo tempo para fechar a venda. Sim, e não é nem só o ciclo de venda, mas também a parte do caixa também, porque dependendo do tipo de cliente, a forma de pagamento também é diferente. 30, então, 60, 90, né? 30, 60, 90, às vezes 60, né? Pagar a prazo daqui 60 dias. E tem o cliente que paga à vista ou que paga no cartão de crédito. Então, também tem que ter esse planejamento do caixa também. Além, né, do ciclo de venda. Fora inadimplências e coisas desse sentido aí que não são tão controláveis, mas podem acontecer também. Então, isso tudo vai acabar afetando esse planejamento. E aí, dentro desse ciclo de venda, acaba tendo pontos de interação diferentes também. Quando a gente está falando de um cliente B2B, uma indústria ali, uma empresa muito maior, que você vai ter alguns pontos de contato, vai falar com o estagiário, e depois com o cara de compras, depois com o gestor dele, e vai escalando, tu precisa ter follow-ups, abordagens diferentes nesse processo. Aí a Laura estava comentando aqui do cliente deles que quer fechar no mesmo dia, normalmente é o pedreiro ou é o dono de um pequeno comércio ali que quer comprar a talha, e do cara que vai passar por um processo de aprovação ainda. Isso tudo pedem abordagens diferentes. O teu comercial precisa ser bem preparado para lidar com esses dois perfis, porque eles vão chegar com necessidades diferentes, apesar de ser o mesmo produto, e vão chegar com qualificações completamente diferentes. E acho que o ponto fundamental para saber lidar bem com esse ciclo de vendas é, desde o momento da entrega do lead, você mapear bem quais são os critérios que você vai ter que estudar desse lead. A Laura citou vários aqui. O tempo de urgência desse lead, para quando que ele quer a talha, se é hoje, se é daqui 90 dias, se é para um projeto futuro. O orçamento disponível que ele tem, porque às vezes ele tem um caixa lá para comprar uma talha e tem mais opções, né, que ele pode escolher e ele não sabe qual é a ideal dentro do orçamento dele. Tudo isso ali vão acabar sendo pontos de qualificação, que a gente chama de MQL ali, né? O que vai qualificar ele para o comercial poder qualificar ele depois, para ver se esse cara é realmente apto ou não para venda. E aí, dentro da Tupiniquim, a gente costuma tentar entrar ali no universo dos clientes para entender como que é esse ciclo de venda, para a parte do marketing poder acompanhar isso. Então, a gente já está há um tempo trabalhando junto com a King Italias e a gente passou por idas e vindas ali, né, de decisões de campanha por conta desse ciclo de vendas. Então, uma coisa acaba conectando na outra e o planejamento de vocês hoje é muito voltado para esse ciclo. A gente até pediu esse mês para separar, a gente tinha uma campanha para produtos que estavam juntos e a gente até pediu para separar, segmentar, porque a gente identificou justamente que os públicos eram diferentes. Né? Então, a sazonalidade desse público também era diferente, né? Então, tem um público que compra mais num período, por exemplo, tem um público que sai de recesso no final de ano, mas o outro público que compra um produto diferente no final de ano tá trabalhando pra caramba. E aí, como que a gente faz, né, com a campanha? Então, a gente conversando achou melhor separar, dividir os produtos em campanhas separadas, porque a gente também identificou que os públicos também eram diferentes para os produtos diferentes. Olha que legal aí, né? Ela falou que é uma estratégia conjunta, né? Ela trouxe uma decisão interna deles ali, né? Uma questão de vendas. Ela trouxe esse entendimento ali de como que estava funcionando o negócio deles para o marketing poder tomar uma decisão ali. A gente, em conjunto, chegou num consenso. Então, olha como é diferente ali, né? Você tem esse entendimento que é uma junção, né? Os dois trabalham juntos. E essas trocas que a gente costuma ter com o pessoal da King Italias, elas são cenários que vão se repetir. Então, vou expor um pouco aqui do histórico da gente. A King Italias já tinha feito ações de marketing antes da Tupiniquim até, né? Vocês já tinham um histórico ali de tentar algumas coisas e acabaram tendo que reformular, né? Não deu muito certo, idas e vindas ali, o projeto acabou chegando pra gente. Enquanto tá com a gente, que nem eu comentei, já teve idas e vindas também, a gente já mudou várias coisas.
E isso faz muito parte ali do processo de você testar e adaptar as suas ações. Já teve dia de eu mandar mensagem, Roberto, pelo amor de Deus, preciso de reunião. Exatamente. Daí ele veio me encaixar com uma reunião, foi mais uma reunião de desabafo, assim, ele mais me ouviu, que eu tava desesperada, acho que a gente tava ajustando a campanha, né, tava uma semana ruim de lead, mas aí depois as coisas foram, né, foram se ajustando e agora nossas campanhas estão rodando super bem, mas rola uns momentos assim, né, de falar, meu Deus, será que tá acontecendo? Um ponto que muitas vezes 5 minutos, acontece... assim. Acontece com o pessoal é de não prever isso, porque isso vai acontecer. Em qualquer estratégia de marketing, você vai ter o cabo de guerra ali, né? Indo e voltando ali, porque, cara, tem cenários externos que podem afetar a tua campanha, pode ter um preço de um produto ali, o fornecedor da matéria-prima do teu produto pode subir. Tem uma série de variáveis que você controla e as que você não controla que vão afetar ali o teu relacionamento com a agência, com a tua equipe de marketing e, consequentemente, vão esbarrar no teu faturamento. E a maioria dos negócios não entende que tem uma sazonalidade, né? Tem alguns que não tem, tá? Mas muitos deles têm. Por exemplo, no final do ano, a maioria das empresas dão uma parada ali. Então não adianta você querer a mesma quantidade de lead que aconteceu em maio, por exemplo, em dezembro. Porque são períodos diferentes. Então você tem que analisar como é que foi o seu outro período. Será que é uma dinâmica de mercado? A gente sempre faz essa análise ali, tem um gráfico lá que a gente coloca, olha, isso aqui é a sua sazonalidade aqui. É as buscas, né, que o pessoal está fazendo pelas palavras-chave que a gente está em campanha, né? Para que a pessoa também entenda, olha, nesse período já espere que vai ter uma menor quantidade de leads, né? Então já se prepare. Não, com a ajuda de vocês, até inclusive conversando com a Anne, a gente se preparou, por exemplo, a gente anteviu isso no ano de 2024 e o que a gente fez? A gente aumentou o investimento nas campanhas em novembro para compensar o mês de dezembro, por exemplo, que é um mês que a gente sabe que sazonalmente não é tão vantajoso para o nosso negócio. Então, a gente deu um gás ali em novembro e refletiu bem no faturamento da empresa. Então, novembro foi um mês muito bom. E compensou o mês de dezembro, que sazonalmente não é um mês tão vantajoso, né? Tem um ponto legal que a Laura trouxe, que é a questão de como lidar, né, com essa sazonalidade. Se você vai fazer isso de forma antecipada, né, que nem ela trouxe, tentar adiantar ali um período de faturamento maior, para aí, né, ter um estoque legal ali para você poder trabalhar no mês de baixa. Mas também tem coisas que você dá para trabalhar nesses períodos mais calmos que não são necessariamente ações com leads novos, né, com trazer gente nova. Então, a King Talias vende produtos, né, e aí tem muito empresário que às vezes acha que é um começo, meio e fim, e não tem mais o que fazer depois da venda. Vendeu o produto, acabou, o cara nunca mais vai voltar, dependendo do tipo de produto, ou vai voltar só quando quebrar, precisar de novo. Mas você pode trabalhar com esse lead, com esse cliente agora de outras formas. Existe um pós-venda ali que é todo um novo universo a ser desbravado e você consegue fazer ações com ele que podem compensar nesses períodos de baixa. Então, talvez num período de menor demanda comercial, você tentar reativar alguns clientes, oferecer um serviço complementar, que é o caso ali da King Talias. Então, né, vocês vendem muitos produtos, vocês têm uma gama ali de variedades ali dentro do portfólio de vocês, mas vocês também oferecem suporte, assistência, vocês têm como direcionar o cara que está precisando de outras coisas além da compra para uma solução ideal ali para ele. Então, isso acaba sendo não enxergado ali por boa parte ali das pessoas que a gente atende, por estar muito fechado na caixinha de eu vendo produtos, eu só posso fazer uma venda de produtos, eu não tenho mais o que fazer nesse universo. Uhum. E isso limita muito a visão ali de crescimento da empresa. Porque se você não está pensando em outras frentes de negócio, outras unidades, outras ofertas que você pode fazer, dificilmente tu vai conseguir escalar demais, assim. Tu vai ficar limitado sempre nessa questão de meses. Então, se você atende B2B, final de ano vai ser sempre ruim para você, porque a galera sai de férias. Se você trabalha com hospedagem, por exemplo, tu vai ficar refém de datas ali específicas, de feriados, esse tipo de coisa. Então, assim, pensem sobre como ofertar coisas extras além do teu produto. E aí, na King Talias hoje, Laura, como é que vocês fazem isso? O que vocês trazem além da venda ali para o cliente do produto final, né, da Thalia? A gente oferece manutenção dos produtos também. Acaba que a nossa oficina hoje, né, a parte de manutenção, a Thalia em si, ela não dá muito problema, né? É um equipamento que ele é bastante durável. Então, a gente não tem muita frequência, por exemplo, de cliente para conserto de equipamento. A gente acaba trabalhando muito, mais onde na nossa oficina hoje, é personalização de equipamento. Então, a gente acabou voltando para esse lado. Então, por exemplo, no ano de 2024 não, mas no ano de 2023, que eu disse que tem a baixa da sazonalidade, a gente acabou aproveitando outro público por conta da personalização de produto.
né? Então a gente fala, é um mês ruim para a indústria, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo sai de recesso, mas existe um outro público que não vai parar no final do ano. Vamos focar num produto personalizado para esse cliente e deu muito certo. Funcionou muito bem, né? E é uma coisa que a gente faz também. Então, a gente associou, na verdade, a venda do produto a um serviço, né? Então, por exemplo, a gente vende o produto com a personalização, né? No caso, hoje, a gente tem a talha elétrica, a gente já vende ela com controle remoto instalado. Não são tantos lugares que fazem a venda dessa forma. Então, o cliente já recebe o produto com o controle remoto instalado, não tem que encontrar alguém que faça essa instalação, porque mão de obra é uma coisa especializada, é uma coisa que é deficitária no mercado, né? Então, a gente encontrou dessa forma como conseguir trabalhar melhor nesses períodos de baixa, e não só nos períodos de baixa. Acaba sendo um diferencial grande também, até no nosso comercial, até para as nossas vendas. É um produto diferente, a gente se diferencia dessa forma. Ter um produto que não é tão usual, não é um produto de prateleira. E às vezes isso acaba sendo até um argumento para o comercial de vocês poder abordar na venda, porque tem um caminho depois ali. Então, às vezes o orçamento do cara não é tão grande para ele pegar um produto personalizado ainda, mas ele tem a opção de falar com vocês ali, de tentar fazer colocar um módulo novo ali, né, no serviço ali. Ele tem como personalizar isso, comprar um serviço, ou comprar um produto já personalizado depois. Então tem um caminho claro para ele ali no pós-venda, né? E isso acaba sendo trabalhado não só pelo comercial, mas pelo direcionamento da empresa, né? O que vocês podem abrir ali de frente negócio. Então, em 2023, vocês viram essa oportunidade, né? Abriram pra galera que já estava ali na casa e pros novos clientes. Sim. E acaba que é uma segunda opção, né? Então, vocês têm como se diferenciar da concorrência por prestar essa segunda frente de serviço. Sim. E provavelmente essa estratégia foi pensada para um público um pouquinho mais alto, né? Ou empresas maiores ou não. Na verdade, atende os dois públicos. Atende os dois. Então, atende os dois. Eu achei o quê? Uma empresa, ela quer a talha do jeitinho dela ali por seguinte requisito, ou a cor da empresa, a marca da empresa, esse tipo de personalização. Não é esse tipo. Por exemplo, vou citar um exemplo. O equipamento, ele vem padronizado do mercado. Então, por exemplo, uma talha elétrica de corrente. Ele vem com elevação padrão de 6 metros, por exemplo. Só que, às vezes, o cliente ele precisa de uma talha elétrica em vez de 6 metros, com 15 metros de elevação. Então, a gente consegue fazer essa personalização para o cliente. Não é o padrão. Não é o padrão. Então, se ele procurar em vários lugares, né, o que ele vai encontrar muito mais fácil, muito maior quantidade, é o equipamento padrão, que é com 6 metros e fim de conversa, né? A gente consegue fornecer o equipamento com a elevação que ele precisar, seja no equipamento elétrico, trifásico, ou no equipamento manual. A outra coisa que nós conseguimos agregar também é o controle remoto. O controle remoto, quando o cliente compra equipamento trifásico, ele vem com uma botoeira que ela tem um cabo. A gente consegue instalar o controle remoto que o operador consegue acionar à distância, né? O controle remoto industrial, ele tem um alcance super alto. Então, é um diferencial também até para segurança, às vezes, na utilização do equipamento. Então, a gente consegue fornecer o equipamento com o controle remoto. Inclusive, novidade, eu quero... Vem aí. Lançamento. Bota o áudio aí, Lançamento King Talhas. A gente também conseguiu desenvolver um guincho elétrico monofásico adaptado com controle remoto industrial. Esse controle remoto industrial, ele só é utilizado, né, em equipamentos trifásicos. Né? Não era vendido no mercado guincho elétrico, agora estamos falando de guincho elétrico monofásico com controle remoto industrial. E a gente conseguiu fazer essa adaptação e está funcionando super bem. A gente já teve várias vendas e clientes bastante satisfeitos de utilizar o guincho elétrico com o controle remoto. Outro valor da King Talhas é inovação constante. Então, a gente agregou esse braço de inovação também, de trazer novidade. Então, é nesse ponto, a elevação personalizada para o cliente e também a facilidade do controle remoto, dele já vir instalado. Para quem trabalha com produto também, assim como a King Talhas, às vezes não tem como personalizar o produto, ou é um produto commodity ali, que vai ter um uso rápido. Tenta oferecer algum serviço, algum infoproduto junto, né? Pra pessoa saber como utilizar esse produto, alguma consultoria. Sim. Tenta acrescentar algo que vá fazer parte dessa jornada de uso do teu produto. Se ele for algo muito simples, que não tem como elaborar muito, né? Não tem como personalizar uma talha com a foto do Wellington, assim, gigante, igual ele queria.
Mas tenta agregar de outras formas para esse cliente, né, que vai utilizar isso. Então, essa parte de inovação é importante. Pô, se você vende um produto e existe uma demanda, mas existe muita concorrência, talvez tentar pensar ali em maneiras de você oferecer algo que ninguém está fazendo ainda. Não precisa ser um serviço diferente, mas uma variação desse produto, como a Laura trouxe. Isso vai acabar fazendo bastante diferença, porque é difícil competir com quem não tem o mesmo produto, né? Se a pessoa não tiver a mesma coisa para vender que vocês estão vendendo ali e desenvolveram, né, essa talha diferentona, então acaba sendo algo bem à frente ali dos concorrentes. Ô, Roberto, agora eu quero voltar um pouquinho. Queria entender ali, nessa área industrial, um pouco difícil das empresas entenderem o marketing digital e querer arriscar ir para esse lado, né? Como é que começou isso aí lá na King Italia, né? Quem que foi que falou, pô, a gente precisa investir em tráfego pago, precisa investir no Google? Como é que foi isso daí? Desde o início, a empresa sempre investiu em tráfego pago, né? Porque sempre funcionou. O nosso produto, como eu disse, o cara não fica ali zapeando na internet e fala assim, eu tô com um desejo de comprar uma talha, vou deixar aqui no carrinho, o dia que der eu compro. É um produto que quando o cliente ele precisa, ele vai no Google, preciso de uma talha, preciso de um guincho. Então, é lá que o nosso cliente consegue encontrar a gente ou um concorrente, né? Então, o melhor lugar para estar é no Google. Então, a empresa ela começou lá atrás, anunciando no Google, só que nós anunciávamos por conta. Então, nós nos cadastramos no Google Ads e começamos a veicular alguns anúncios. Ela até me confidencializou um negócio antes da gente entrar aqui. Ela tá passando por um problema bem difícil ali na King Italia. Ela tá recebendo muito leads ali, leads qualificados. A gente tá com Problemão. Bem muito, complicado. a gente tá com um problema muito grande que a gente tá recebendo muito lead qualificado, E aí complica um pouquinho ali os vendedores, né? Eu falei, a gente tá precisando agora estruturar melhor a equipe. Um problema bom, né? É bom. Problema bom para lidar. Pobres vendedores. Vão ter que tá... trabalhar. Sim, então a gente tá agora num processo de estruturar melhor a equipe para ver se a gente consegue aumentar também essa equipe, porque a gente encontrou um caminho bom de leads bons. E a receita ela já é, né? Tipo, se tá funcionando, daria para aumentar, mas a nossa equipe hoje para atender com qualidade, né, não daria para aumentar. Então, como a gente quer atender com qualidade, precisa, então, arrumar os processos da empresa para a gente poder aumentar a equipe e aí sim, então, dar conta de solicitar mais leads, né? Mas a gente começou, então, fazendo por conta própria o Google Ads até que chegou um momento que a gente viu que precisava profissionalizar. Às vezes a pessoa que tem esse tipo de produto, né? Porque tem produtos de interesse e de necessidade, né? Como a Laura estava trazendo. Normalmente o cara que tem necessidade, ele não acho que tenha uma comunidade no Orkut, na época do Orkut, do Loucos por Talhas, que fica lá o dia inteiro navegando. Mas o cara vai pesquisar no momento de necessidade mesmo. Ele tá precisando de comprar aquele produto, ou aquele cosmético, aquela coisa que ele precisa. Vai no Google ou em algum lugar semelhante. Hoje a galera usa bastante o TikTok até, mas o Google ainda é o canal ali. E aí, mesmo sendo um local de necessidade, né, que você não consegue gerar esse interesse, essa comunidade, né, você ainda precisa ser encontrado. Então, para ser encontrado, tu precisa ter uma estrutura, seja um site legal, que a pessoa vai achar no Google, no orgânico ou no pago, caso você não tenha uma estratégia orgânica ainda. Então, todos esses caminhos ali fazem com que essa pessoa encontre o teu produto, a tua solução, o teu serviço. E se isso não está bem estruturado, dificilmente tu vai conseguir chegar nesse público que vai estar procurando. Né? Você tem uma demanda ali que existe, mas se você não tem como a pessoa chegar em você, se você está só fazendo um anúncio, um patrocinado qualquer lá, sem que tenha uma descrição do teu serviço, do teu produto, sem que tenha um site legal apresentando a tua empresa de forma idônea, sem que tenha esses passos ali, é difícil fazer a venda até em momentos de necessidade. O cara pode estar desesperado tendo um produto que só você vende no planeta inteiro, mas se você não tem uma estrutura legal, como é que esse cara vai confiar no teu produto? Como é que esse cara vai querer entrar em contato com você? Então, tem que ter essa preparação do terreno, mesmo nos casos que você é o agente passivo ali, né? Que a pessoa vai atrás de você para resolver um problema. Sim, não só a preparação do site, mas, por exemplo, eu como consumidora, né? Como público, eu já me deparei com a situação de precisar de um serviço, de entrar no Google, solicitar. Eu precisei, um tempo atrás, de uma impressão em 3D. Precisava de uma impressão 3D. Eu entrei no Google, pedi pro Google algumas empresas e eu lembro que eu mandei e-mail ou mensagem no WhatsApp para 10 empresas. E eu recebi um orçamento. Tipo, e empresas que estavam anunciando, pagando anúncio no Google e não me responderam. Então, algumas empresas nem me responderam. Outras não conseguiram passar do momento de fazer o orçamento. A única empresa que eu fechei foi a pessoa que conseguiu
me atender e me passar o orçamento. Eu falei, vai ser essa, porque eu não tinha mais tempo de ficar, não, agora eu vou mais 10. A régua ficou baixa, né? Sim, e eu tava com urgência, né? Então, além de ter um site, né, de ter tudo bem estruturado, também ter um comercial estruturado para atender o lead. Você tá pagando pelo lead, você fez um site, o lead chega e você... Tu tá queimando dinheiro fazendo isso. E é algo que a gente fala direto aqui no podcast, né? Tanto de canal correto para você fazer o investimento, né? Então não adianta você investir no Facebook porque você vê um guru falando, mas seu negócio às vezes não tem nada a ver com colocar no Facebook lá. Você vai fazer os anúncios e vai falar, o marketing digital não dá certo para mim. Mas não, você só tá indo pro canal errado, porque alguém falou. E aí você chega na agência e fala, eu quero fazer por Facebook. E a agência pega o dinheiro ali e fala, beleza, eu vou fazer o Facebook aqui. E às vezes ela não te fala que não vai dar certo, ela só pega e faz o investimento. Porque você está mandando, você quer que siga daquela forma lá, então você saber o canal ali é essencial. Uma outra coisa é o processo de venda, né? Então não adianta nada o lead chegar na base, se o cara não estiver bem qualificado ali para poder atender, vai acontecer isso. Ou ele não vai receber o orçamento, ou ele não vai receber o contato e vai acabar se perdendo. Para você ver, ali foi uma única empresa que acabou atendendo ela ali, ela teve que fechar porque as outras não tiveram um comprometimento, ela tinha urgência ali para poder estar atendendo. Então o tempo de atendimento conta muito, né? Principalmente quando o seu serviço ou produto tem essa necessidade, né? Tem urgência. A pessoa que vai te contratar, ela precisa para hoje, para amanhã. Então, você sabendo disso é fundamental ali para você fechar uma venda. E acho que não só urgência, mas a gente estava comentando da guerra de PDFs, né, dos concorrentes aí. Tu pode ter o melhor marketing do planeta, tu pode estar trazendo 1 milhão de leads ali que seja, mas o fato do teu comercial dar atenção, e por atenção não tô falando frequência, né, tá respondendo toda hora, ligar pra pessoa, ir visitar a pessoa, mas dar uma atenção de verdade, assim, tempo de qualidade ali para lidar com esse lead faz completa diferença na hora da venda. Então, tu pode ter vários concorrentes mandando PDFs lá com valores melhores do que o seu, mas às vezes você é a única pessoa que está despendendo de atenção para entender o que a pessoa precisa, que foi o caso da Laura ali. Sim. Então, isso faz muita diferença na hora da venda. Então, tu pode ter a melhor marca, tu pode ser a maior empresa do segmento, mas se teu atendimento não se preocupar em resolver a necessidade da pessoa que está te buscando, dificilmente tu vai vender. E aí, às vezes, uma empresa menor que só tá tendo um pouquinho mais de cuidado ali no processo comercial, vende, e você não. Foi um dos motivos da gente ter fechado com a Tupiniquim. O atendimento que a gente, recebeu. O atendimento que a gente recebeu. Eu lembro que eu tinha me cadastrado no site de vocês, eu estava procurando outro serviço, não atendeu na época, acabei não dando continuidade, acho que a gente nem marcou reunião e ficou o contato de vocês salvo. Entrei em contato novamente, aí sim, procurando o serviço, né, o serviço de marketing, e o atendimento de vocês foi muito bom. O atendimento de vocês foi um dos melhores que eu recebi. Foi um dos fatores que chamou bastante a atenção na hora de fechar, né, o serviço também. É para você ver que muitas vezes não é preço, né? Então, o que a gente tentou mostrar ali naquele atendimento? Qualidade, agilidade ali, porque a pessoa estava precisando. Então, eu não sei se a Laura lembra, mas num dia o Rodrigo falou com ela, no outro dia ela estava falando comigo lá, porque ela tinha uma urgência muito grande. Então, foi tipo de um dia para o outro, a gente já estava falando para tentar resolver já o problema. E muitas vezes quando você vai falar com pessoas que não são necessariamente ali a decisora, a pessoa não entende, vai ter um processo por trás, como a gente comentou. E despender dessa atenção, né, ter esse processo de vendas consultivo acaba fechando esse ciclo, né? A pessoa pode demorar meses ali para fechar com você, mas se você está dando atenção de qualidade, está explicando o que ela precisa entender, está se preocupando em resolver realmente a necessidade dela, dificilmente tu vai perder esse lead ali para um concorrente por conta de valor ou de outras objeções que podem existir. Porque os produtos vão existir no mercado, dificilmente tua empresa oferece algo que é muito único a ponto de ninguém oferecer igual, mas se o teu processo é diferente, se você realmente se preocupa ali em resolver, provavelmente a atenção da pessoa vai morrer em você. Então, tu não perde lead por besteira, né? E isso acaba sendo um grande erro, de não qualificar a tua equipe comercial, de não despender tempo. Os valores que a Laura trouxe ali, a gente também tenta aplicar. Então, na Tupiniquim, a gente se preocupa muito em escutar primeiro o cliente, tentar oferecer algo que faça sentido para o momento dele e não só empurrar, coloca 10 milhões ali de reais no tráfego pago, faz esse tipo de campanha porque pra gente é melhor, porque a gente vai receber mais, mas sim porque o cliente está naquele momento específico. E ele escalando, a gente vai escalar junto depois o projeto e tudo mais. Então, esse tipo de mentalidade
é pensando a longo prazo, mas acaba sendo mais saudável ali pro teu relacionamento com a tua base de clientes. Então, coloquem isso aí na mente, não só dos vendedores, mas da equipe como um todo envolvida. Maravilha, Roberto. Acho que chegamos ao fim aí do nosso podcast de hoje. Foi muito bom ter aqui a Laura com a gente. Você quer dar o último recado? Eu queria deixar um espaço aqui pra Laura, chamar o pessoal pra não só conhecer a Quintalhas, mas o perfil dela também, né? Tu comenta coisas sobre empreendedorismo ali pro pessoal que tá seguindo, né? Então, faça teu jabá aí além da Quintalhas, Laura. Ultimamente não estou compartilhando tanto nas minhas redes sociais, porque eu estou imersa na King Itálias, mas quem quiser me seguir, vou começar a compartilhar cada vez mais, né, sobre empreendedorismo, né, como eu disse, eu me fascinei muito por esse caminho, tenho pesquisado bastante, aprendido bastante, e nada melhor do que começar fazendo a lição de casa, né, então estou arrumando a casa primeiro, né, e vou compartilhando o que eu tô aprendendo, então, @LauraBrasis. E sobre a King Itálias, a gente vem estruturando a empresa, a gente está num momento bastante legal, né? Encontramos agora a Tupiniquim, que vem ajudando a gente nesse processo de melhorar agora cada vez mais e conectar a gente cada vez a mais leads, mas a gente está num processo de realmente fortalecer a marca da empresa, né? Crescer a marca da empresa. Então, a gente fortaleceu os pilares da cultura da nossa empresa, né? A nossa missão, nossa visão, nossos valores. Eu acho que isso é realmente muito importante. Estamos capacitando a nossa equipe e outro ponto importante dos nossos valores, né, é a excelência no atendimento. Então, a nossa venda é uma venda consultiva, né? Então, a gente atende o cliente que chega pra gente, a gente atende de forma individual. A gente quer entender qual que é a necessidade daquele cliente. A gente verifica o que ele realmente precisa, porque muitas das vezes, por não conhecer o produto, às vezes o cliente acaba comprando um produto muito mais caro do que ele precisaria, né? Então, a gente acaba conseguindo captar esse cliente, né? Verificando o que ele realmente precisa para aquela situação específica. Então, é só entrar em contato com a gente, né? Conhecer o trabalho da King Itálias, né? Seja para algum produto padrão de mercado ou produto fora do padrão também, né? A gente verifica o que dá para ser feito. E é isso. É o @Rei das Talhas, mas tem o nosso site também, que é o kingitalias.com.br, para entrar em contato com a gente também. Maravilha, ô Robertão. E para achar a Tupiniquim, como é que eles fazem? Pra galera seguir a Tupiniquim, tanto no Instagram, nas outras redes, acesse o nosso site também, é @agência Tupiniquim. Então, a gente fala lá de bastante coisas além da parte aqui de comercial que a gente está discutindo hoje. Inclusive, queria convidar as pessoas que também vendem produtos a deixar aqui nos comentários desse vídeo, nas redes sociais, qual foi o ponto de virada ali da estratégia que vocês começaram a aplicar na venda desses produtos e por que vocês fizeram isso. Então, é legal compartilhar dicas aí com quem é do setor e a gente acha muito bem-vindo esse comentário aqui. Então, sigam a Tupiniquim nas redes. Tem os outros episódios postados já no canal do YouTube. Então, quem quiser ver mais papos ali sobre mercado B2B, B2C, técnicas ali de marketing, o que aplicar no seu comércio, vejam os episódios da Tupiniquim. Se inscrevam no canal, deixe seu like. E é isso, Robertão. Valeu!